tentou abrir esse arquivo e não conseguiu. Fez o que? Retornou o valor null nessa variável. Que quando chegou nesse if, entrou e fez a condição, certo? Então, vamos deixar dessa forma. Só que vamos voltar aqui para deixar certinho. Beleza. Então tá. Deixa eu só arrancar esse negócio aqui que tá atrapalhando. Opções. Classes. Beleza, para ficar um pouco maior. Tá. Então beleza. Agora que ele localizou o arquivo, vamos dar um /n só para ele pular umas duas linhas. Aqui também. Beleza. Então, significa o quê? Só lembrando. Se ele chegou até aqui, onde eu estou com o cursor, quer dizer o quê? Ó, deu certo. Consegui abrir o arquivo. Beleza. Vamos lá. Vamos só colocar uma informação aqui dentro. Vamos colocar, por exemplo, diminuir um pouquinho aqui, o número 10. Certo? Vou aqui, ó, arquivo, salvar. Voltar lá no dev. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou ler uma informação desse arquivo. Como eu tenho o valor 10 naquele arquivo, eu vou fazer o quê? Int valor, certo? Que é uma variável do tipo inteiro, que é o que está lá no arquivo. Como eu faço um scanf do tipo int? Eu faço o quê? Scanf, porcentagem d, vírgula, e comercial, valor. Isso é um scanf normal. Agora, olha a diferença desse scanf para o scanf de um arquivo de texto. Eu vou pular uma linha aqui, vou simplesmente fazer isso. Colocar um F no início de file e aqui, antes da formatação, eu coloco o nome do meu arquivo. Que no caso, ó, o nome da minha variável, que é o arquivo, né? Somente isso. Vou até comentar aqui. Então, lembrando, essa é uma forma normal e essa é uma forma com arquivo, certo? Então eu vou comentar aqui e aí embaixo vou colocar printf porcentagem d, vírgula, valor. O que ele tem que mostrar aqui, ele tem que mostrar o valor 10, que é o que está aqui no meu arquivo, certo? Vou executar. Ah lá, arquivo localizado 10. Pressione qualquer tecla para continuar. Pronto, ele leu. Só que é o seguinte, ele leu e ele parou. Quando abre o arquivo, só para poder entender, quando abre o arquivo, ele funciona que nem o cursor do teclado. Tá vendo que o cursor do teclado está aqui no começo? Quando você abre o arquivo, ele fica ali. Quando você dá um scanf, por exemplo, em um valor inteiro, ele vai lendo enquanto ele achar um número inteiro. Quando ele achar um espaço assim, ó, você deu o primeiro scanf, ele vem pegando, achei um espaço não pertence ao número inteiro, então eu sei que o número inteiro é só até aqui. Daí ele lê esse valor e fica com o cursor aqui. Se você der um novo scanf, ele vai procurar o próximo inteiro, ele vê que o espaço não é inteiro, ele pula. Daí ele vem aqui, ó, o inteiro, acabou o arquivo, beleza, eu sei que inteiro é esse. Então, se eu fizer o seguinte, der um scanf novamente, f scanf arquivo porcentagem d e comercial valor printf porcentagem d /n valor, ele vai me mostrar. Opa, isso aqui que eu fiz, deixa eu ver. Eu acho que eu não salvei. Eu não salvei o arquivo. Vou salvar agora e executar. Ah lá, era isso mesmo, eu não tinha salvo o arquivo. Então ele leu o último valor válido. Então é isso. Ele lê o primeiro valor e pula para o próximo. E assim por diante. E vai lendo até o final. Certo? Bom.
Isso é o básico de leitura em arquivo. Se eu quiser ler, por exemplo, um valor do tipo vetor de char, que seria uma string, ao invés de um número aqui, ó. Opa, fechei o arquivo. Ao invés de um número, eu quero colocar um nome, eu vou colocar um nome aqui também. Altair, certo? Eu consigo. Eu faço o seguinte. Vou pular uma linha aqui. Char nome de 40. F scanf arquivo porcentagem s nome printf porcentagem s nome. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, Altair. Ele leu a string e jogou o valor Altair, certo? Bom, só tem um lance com string, que é o seguinte: se ele achar um espaço, assim como no inteiro, ele vai ignorar. Imagina que eu coloco Altair Sosai aqui. Ele vai ler somente Altair. O Sosai, ele vai ler em uma próxima leitura de string. Vou executar. Olha lá, Altair. Tá vendo aqui? Por que ele não colocou Sosai? Porque ele entendeu que aqui é uma string e aqui é outra string, certo? Então, se eu venho aqui e faço uma leitura novamente, ó, peço para ele novamente, daí ele mostra Altair Sosai, certo? Então, lembrando que a string ela não vai ler até o final desse texto. Ele vai ler até o espaço. Para isso, existem algumas funções que a gente vai ver mais para frente, que você fala aonde começa e aonde termina a sua string, para ele pegar o espaço certinho e jogar o valor direto dentro de uma variável para não ficar com espaço. Daí sim pode ter o espaço em branco, certo? Então, leitura de arquivo é basicamente isso. Você tem que fazer o quê? Declarar uma variável tipo arquivo, abrir esse arquivo no modo que você quer. Se for para leitura, R. Se for para escrita, W. Se for para edição, A. Checar se o arquivo está ok. A mensagem é totalmente só para o usuário, não tem necessidade nenhuma. E usar a função scanf com um F no começo e o arquivo como primeiro parâmetro. Somente isso, e diferente do scanf normal. Lembrando que ele sempre lê o valor por valor, separado por espaço, tanto de tipo como int, float, char, quanto do tipo vetor de caractere, que é geralmente conhecido como string, certo? Isso daqui é o básico da leitura.